É fato que na juventude a gente pode ser inexperiente, pode ser sem paciência e até tolos. E é bom que a maturidade chegue em nossa vida. Mas muitos de vocês talvez se sintam como eu olhando para trás. Que, além da juventude, tudo que ela carrega, havia algo ali que era bom, era puro, era cheio de esperanças e novas experiências. A gente nessa época fez amigos que não são iguais aos que a gente faz hoje no trabalho. Na usinagem daquela alma bruta e cheia de vontade de viver para nos tornar quem somos, quem nossa família queria, quem nossos chefes queriam, quem nossos filhos precisavam, foram cortadas e lixadas umas partes e então a gente perdeu algo. A gente se transformou para melhor em muitos sentidos, mas para outros não. Eu mesmo veria uma versão em algum momento mais apagada de mim mesmo. Talvez isso seja uma experiência individual minha, mas eu acho que muita gente sente algo parecido. Eu vou falar sobre o que eu posso falar, sobre o que eu sinto. E de que, pelo menos em parte, eu consegui recuperar um pouquinho do que era antes. Para mim, aconteceu morando em um veleiro. Mas a receita para você pode ser outra. De qualquer forma, eu acredito que em algum ponto dos 40, 60, 70 anos ou mais, é possível resgatar um pouquinho desse espírito, sem perder a sabedoria que a gente adquiriu nesses anos. Você tem um monte de sonho e pensa um monte de coisa maluquice. Quanto mais novo, mais, né, você quer ser astronauta. Assim, você vai afunilando, não rola mais esse caminho, já devia ter começado antes. E você entra na fase adulta num modo bem restrito, assim, né? Você começa esse caminho e todas as portas são fechadas, você tem que seguir o mais longe possível nesse. Quando eu fui morar a bordo, também foi uma sensação assim, de que eu falei, não, cara, muita coisa é possível ainda, sabe assim? Porque também baixei a necessidade, assim, da hierarquia que eu tinha que estar no mundo profissional, quanto dinheiro eu precisava, ou quanto assim. E aí você, sei lá, volta atrás de umas coisas, mas ganha muitas outras. Sim, você reduz o ego, né? E no mar todo mundo se ajuda, não tem essa. Se você tá num perrengue, a pessoa do lado vai te ajudar e você vai ajudar o amigo e tá todo mundo junto, assim, não tem essa coisa de um ficar competindo com o outro, sabe? Eu sinto essa comunidade bem parceira mesmo. Eu fiz muitos amigos na fase adulta, óbvio, pessoas queridas e tudo, mas é diferente, assim, porque você tá sempre com aquela persona do mundo profissional, sabe, assim, você vai convidar em casa e vai estar com uma roupa X, e aí vai trazer uma comida Y. E na vela a gente faz amigos que a gente tá com a camiseta rasgada, de bermuda e pé descalços, né? E se tiver que comer tremoço com certeza, tomando cachaça 51, é isso aí. Você é mais você mesmo, né? Você se permite isso. Acho que a vela, você se permite ser o que você é, não com segundas intenções, né? E você aprende muito, porque, nossa, os amigos são totalmente diferentes, ou parecidos, ou... Essa é outro negócio, outra vantagem. Você faz amigos improváveis. Pessoas que você não seria amigo se não fosse estar no meio da vela, né? Você vê na mesma praia, na mesma pegada, assim, tipo, o cara que mora no 25, como eu já morei, quanto o cara que mora no 60, tipo, você tá ali conversando, trocando uma ideia, sabe? Isso eu acho uma coisa muito bonita, muito legal também. Minha gente, eu saí pra comprar um pão, bateu um vento, e onde eu vim parar? Cara, como vocês começaram a velejar? Eu sempre quis dar a volta ao mundo, mas viajar pelo mundo, não dar a volta ao mundo, viajar pelo mundo. Mas eu não conhecia veleiro até então. Aí um amigo meu, que era lancheiro, vendeu a lancha, comprou um veleiro, e ele a família não gostava de velejar, o senhor Albano, né? Saudade dele. A família não gostava de velejar, ele não tinha amigo, me convidou, eu fui e me apaixonei. Aí desde então, li todos os livros de vela, comecei a ver tudo a respeito, né? Até comprar meu primeiro veleiro lá no Saco da Ribeira. E eu já trabalhava nessa área náutica de pisos náuticos, né, com a Capazzi, quando eu fui morar no Rio. Eu sou gaúcha, nasci em Porto Alegre, e aí... Caramba! Aí cansei de ficar lá com chuva, frio, eu não gosto muito de frio. Aí fui morar no Rio de Janeiro e abracei essa parte de trabalhar com os pisos náuticos, né? E aí fui morar em Angra dos Reis, abri uma loja lá e aí conheci esse mundo dos veleiros. Até então eu trabalhava mais com lanchas. E aí abriram-se, né, essas estrelinhas que brilham na cabeça da gente. Aí eu comprei um barquinho de 23 pés, tava me preparando
mergulhando, assim, pra aprender mesmo. Nem a raiz eu tinha, nem sabia navegar, nada. E aí ele tava lá paradinho, assim, e eu escrevi no meu Instagram, vou morar no mar. E ele me achou através de um amigo em comum no Instagram e me adicionou, e aí parou o barco dele lá do lado do meu, em determinado momento, e falou, vamos velejar. Eu falei, bora. Não, detalhe, eu fiz uma grande travessia de Ubatuba até Angra, passando pela Joatinga, que eu tinha um medo danado de passar daí, né? Era inexperiente. A Joatinga, o Cabo Horn brasileiro. Nossa, eu vi o Amir Klink falando, nossa, a Joatinga foi o pior mar que eu peguei. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou passar isso? Sozinho ainda, né? Mas aí eu tinha uma motivação e fui. Me conta como foi o trajeto de vocês para chegar até aí, resumidamente. Primeiro nós compramos um barco em Salvador, aí descemos o barco para Ubatuba. Aí depois subimos de novo com esse barco, fizemos arrefeno. Subimos até Noronha, Recife, fizemos arrefeno. E aí até então, era 2022, né? Ah, já nem 2022, voltamos. acho. Aí a gente ia pro Caribe de lá. Por motivos familiares, voltamos para Ubatuba. Aí trocamos o barco, compramos uma Boa 2 agora. Saímos de Paraty, fomos pra Ilha Grande, Refeno de novo. Rio, fomos Noronha. picando, né, a costa toda. Fizemos a refeno de novo. De refeno fomos pra Cabedelo. Natal, depois Fortaleza, Ilha dos Lençóis. E aí ficamos presos na Ilha dos Lençóis, que o motor pifou. Aí foi o... Pá, que lugarzinho longe pra pifar o motor, né? É o mais inóspito, assim, do Brasil. Realmente não tinha nada, assim, no lugar. Só a gente só comia arroz e peixe, né? Por um mês, assim, até consertar. O lugar é lindo, mas assim, não tem nada, né? Pra você ficar uma semana. Nós ficamos 1 mês e meio lá, porque tive que trocar o motor lá. Precisou de um motor novo, aí... Cara, tiver que trocar o motor, não tinha nem como consertar. Até poderia consertar, mas ia demorar mais e ia até ficar quase o mesmo preço. Aí eu falei, quer saber? O motor já tá meio cansado, vou fazer a volta, né? A gente vai fazer um rolê grande. Aí depois disso a gente saiu, quando conseguimos sair da Ilha dos Lençóis, a gente ia fazer direto pra Grenada, essa era a ideia. Porém, a gente teve também um problema nas baterias no meio do mar, no meio de uma tempestade, foi meio tenso. Aí a gente rumou pra Guiana Francesa. E aí que começou, de fato, né? O primeiro país que a gente parou foi a Guiana. A Guiana é legal? Vale a pena visitar? Vocês curtiram? A gente achou bem legal as ilhinhas ali, né? Ilhas do Salu. A Ilha do Salu é bem bonita, assim. A Guiana em si, nem tanto. Mas é seguro, é tranquilo, assim? Então, no caminho, tem uns pescadores lá de Belém que o pessoal meio que incomoda. Tá? Recomenda passar longe porque eles podem vir pedir bebida e dinheiro e coisas assim. Mas aconteceu alguma coisa com vocês, assim? Com a gente não, mas a gente tava em uma flotilha com outros barcos e eles foram na frente, né? Que a gente ficou pra trás por causa do motor. Eles foram na frente e lá mexeram com eles. Um amigo nosso francês, dois pesqueiros fecharam ele. Ele não conseguia passar, os caras fecharam ele pra ele parar. Aí ele conseguiu dar o motor e saiu, né? Vazou. E outro, os argentinos, né? Chamaram no rádio, falaram umas coisas assim, tem bebida aí, tem mulher bonita aí a bordo, assim, umas coisas pesadas. E aí a gente ficou meio assustado, mas deu tudo certo. Mas é perigoso, né? É meio assustador, assim. É o pior problema de navegar é isso, é você ser abordado por um pirata, não, o pior é afundar o barco. Não, sim, mas... Tempestade. Afundar o barco depende só de você, né? Não, e o tempo... Pode ter um mal súbito, pode acontecer Se começar a listar, né? Tipo, cair um meteoro na hora... Não, assim, é a nossa questão pro final da viagem, que é ou passar pelo Canal de Suez pra pegar ali o Mediterrâneo e aí enfrentar pirata ou agora míssil, que tá rolando a guerra lá. Então, assim, ou passar ali pelo sul da África e enfrentar o marzão, né? Eu sou muito tentado a pegar... também tem um plano maluco de dar a volta ao mundo e tal, né? Mas de, na volta, subir pra Europa. Porque senão você tem que fazer outra travessia, né? Você tem que escolher África ou Europa, né? Assim. Já foi bem pior ali a passagem de Suez, né? Era quase impossível, assim, era meio ruim. Mas hoje melhorou bastante, dizem. Eu queria ir pro Mediterrâneo, mas aí
atravessar esses canais é muito caro, viu, Adriano? Atravessar o canal do Panamá agora é $3.000. Aí você fala, o Suez vai ser esse tanto também. Então, eu pensei, às vezes vale mais a pena vir por baixo da Cabo da Boa Esperança, voltar pro Brasil, e aí já planejando a segunda volta ao mundo, ir para o Mediterrâneo, comprar um veleiro lá, pela metade do preço, e aí começar de lá, entendeu? A princípio seria isso, mas deixa o vento levar. Tem muita coisa ainda. Quem hoje não ouviu falar de uma VPN? No Brasil virou um assunto que quase todo mundo já esbarrou com ele por aí. A VPN é a sigla em inglês para Rede Virtual Privada, ou seja, é como fazer uma rede local de uma empresa ou de uma casa, só que através de um túnel digital, que pode ligar 2 computadores em qualquer lugar do planeta. Na prática, isso te dá a habilidade de fazer algumas coisas bem interessantes. Você aí da sua casa ou de qualquer lugar com o seu celular pode se conectar através de um outro servidor em outro país. No VPN que eu uso aqui, a NordVPN, eu consigo escolher servidores em 111 países. Se eu escolher os Estados Unidos, por exemplo, dá para acessar a internet como se eu estivesse lá. Em alguns casos dá para comprar passagens mais baratas, assistir filmes que ainda não foram lançados no seu país ou acessar sites que estão bloqueados onde você está. Com exceção do X aqui no Brasil, porque tem uma regra específica contra esse serviço aqui no Brasil. Você até consegue, mas eu não recomendo. Outra coisa muito legal é que seu provedor de internet e qualquer outra empresa que esteja no caminho até o site que você acessa, não tem como interceptar a sua comunicação. E com isso, não pode diminuir a velocidade de uma conexão específica, porque, sim, muitos servidores fazem isso direto para vários serviços, com a intenção de diminuir o tráfego de dados e tornar mais barato manter a rede, talvez. O que eu particularmente acho muita sacanagem. Você já deve ter feito em algum momento um teste de velocidade e ver que vários sites estão rápidos, mas um em específico está lento. É bem possível que é isso que esteja acontecendo. Outra questão importante é a segurança. Se nem o provedor consegue identificar o que trafega na sua rede, imagina quem é mal intencionado e tenta aplicar golpes na internet, roubar os seus dados, etc. A NordVPN tem não só essa, mas várias outras ferramentas para diminuir muito as chances de você cair em um golpe pela internet. Parece algo meio distante, assim, mas na minha própria família isso já aconteceu. É algo muito comum hoje. Muita gente coloca vários dispositivos de segurança em casa, câmeras e tal, mas não nota que talvez a sua maior fragilidade pode estar na internet. E com a NordVPN você diminui muito as chances disso acontecer. E a NordVPN fez uma oferta exclusiva para quem segue o Hashtag Sal. Fazendo o plano de 2 anos, você ganha 4 meses extras com esse link que aparece aqui na tela. E que também está na descrição, se você preferir clicar. O mais legal é que se por algum motivo você não gostar, sem problemas. Tem uma garantia de reembolso de 30 dias que você pode pegar seu dinheiro de volta. A internet é um lugar que fica bem mais seguro e livre com uma VPN. Sem bloqueios, sem limites geográficos e sem medo de ter os seus dados roubados. Use o link que tá aí e experimente. Eu acho que vale bastante a pena. Então, mostra o BZ. O BZ tem que aparecer. Show da Carol. Ele é coisa. Pô, vocês, há quanto tempo vocês têm ele? A gente adotou ele na Venezuela, em Los Roques. E ele tem, sei lá... 5, 6 meses, né? A gente adotou ele, acho que foi em abril. Tem alguns meses. Ele é bebê ainda. Ele tá fazendo 6 meses agora. Eu entrevistei, né, um casal, o veleiro 7 Vidas, que tinha 5 gatos, depois 6, né? E, cara, era muito gato, né? Imagina assim, coleira em todos, eu ia começar a dar nó um dos outros, assim, né? Aí quando ficava meio feia a travessia, assim, era catamarã, talvez tivesse mais espaço, mas cai na água também, né? Mas aí eles botavam num lado, numa banana, assim, e fechavam, cara. Sim, a gente aprendeu aqui também, aprendeu ele aqui dentro, fechou a portinha ali, e daí ele fica miando pra caramba. E como foi pra vocês largar a vida que vocês tinham e morar num barco? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Não, acho que tem muitas coisas, assim, que acho que o lado emocional é o que mais pega. Pra mim, tá longe da minha mãe, é puxado, assim. Mas a gente ganha muita experiência rica de amigos, né, que a gente faz pelo mundo. Acho que as pessoas é o principal ponto, assim, que a gente conhece, que torna isso mais valioso. Mas também as culturas, né? Os países que a gente passa, os lugares maravilhosos que a gente... É uma experiência única, então isso é muito bom.
Eu me preparei há 20 anos que eu sonho com isso, então eu já tô vindo me preparando aos poucos, né? Então, pra mim, foi... Na verdade, meu plano era começar em 2032, quando meus filhos... Eu tenho 2 filhos, né? Quando eles saíssem da faculdade. Esse era o meu plano inicial. Mas aí as coisas foram acontecendo, e aí fui antecipando cada vez mais. E aí falei, é a hora. Tenho saúde ainda, eu consigo ainda, né, puxar um carro, fazer alguma coisa, então tem que ser agora. Se não for agora, com 65 anos, 70 anos, eu não vou fazer, talvez. A gente não sabe, né? Tem gente que, cara, com 80 tá bem, né? A gente não sabe como é que a gente vai estar depois. Sim. Pode ser que não, né? Assim, tudo... então tem que se preparar pro futuro, mas tem que ser bom hoje também, né? Sim, a vida é hoje, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, então se a gente fica só planejando... Outra coisa é isso, a gente nunca vai ter aquela condição 100% perfeita pra zarpar. É uma escolha e uma renúncia, sempre vai ter alguma coisa que vai te faltar, ou um conforto, ou a presença da família, dos amigos, né? Essa vida que a gente escolhe, assim, de sair velejando por aí, né, pra conhecer os lugares, você tem que constantemente sair da zona de conforto, assim, tipo, por exemplo, Itacaré. Pô, vilinha demais aqui, tô adorando, muito legal, mas tem que sair enquanto gosta. Se você quiser conhecer muito, quiser conhecer o mundo, você tem que sair enquanto ainda tá bom dos lugares. Eu sou muito ansioso, eu já quero ir pro próximo lugar, conhecer... Sabe, eu já quero sair, tipo, um mês eu quero sair. A Ana quer ficar mais tempo, a gente sempre fica nessa, né? Mas eu gosto dessa expectativa, essa dinâmica de conhecer um novo local. E aí eu fico, caramba, aqui tá legal. Cartagena, por exemplo, é demais. A cidade é maravilhosa. Nós estamos aqui há 3 meses e meio. Pra mim já tá legal. Mas já deu. Eu quero ir pra Assembleias agora, quero ver lá, pescar um peixe, etc, né? Sim. É muito legal. Cada lugar tem uma coisinha diferente, assim. Pra vocês, quais são as diferenças, assim, que vocês notaram, fora a viagem, de morar no veleiro e morar em terra? Bom, primeiro, morar no veleiro é a sensação de liberdade, né? Eu acho que você ter liberdade de mudar a ancoragem, teu vizinho tá incomodando, você ir pro outro local, é fantástico. Você ter essa liberdade de ir cada hora numa cidade e ter essa flexibilidade de conhecer coisas novas, isso é o que me cativa. E também é muito mais barato morar no veleiro. Também acho, cara, porque assim, às vezes o pessoal fala assim, pô, mas é muito caro o veleiro. Sim, é caro, né? Mas como brinquedo é caro, mas se tu pensar como casa, pô, um apartamento também não é barato, né, cara? Exatamente. Uma casa, assim, né? E depois o custo, se você conserta suas próprias coisas, principalmente, assim, tipo... Pô, eu tendo a achar que é mais barato do que morar no apartamento. Pra mim é o bem-estar, eu acho, de estar num ambiente, assim, que você faz tudo simples. Você não perde um dia inteiro arrumando a sua casa de 3 andares. Você vai e faz as coisas ali, tipo, às vezes o barco tá uma zona, a gente chega de uma travessia, tá tudo molhado de água salgada. A gente faz assim, 1 horinha, ele fora, eu aqui dentro, arruma tudo, sabe? Então eu acho isso muito sensacional. Você não perde muito tempo com outras coisas. Claro que tem a manutenção, sempre quebra alguma coisa, você tem que trocar e tal. Mas eu acho bacana você usar pouca água. Agora a gente colocou o dessalinizador, que foi um conforto, né? E tanto. Nossa, muito bom. É muito bom. Mas assim, você dá valor às coisas, né? Um banho, você pode tomar um banho bom, mais curto. Você pode cozinhar com fogão de 2 bocas. E essa coisa do tamanho do barco também, assim, eu digo pra ele, a gente, quando se conheceu, ele tinha um Multishine 30. E eu tinha um 23 que eu vendi, né? Veio morar no Multishine. Com 4 dias de relacionamento, ele falou, traz suas coisas, toma aqui, tem 4 caixinhas, assim. Eu falei assim, eu sei que é muito... cedo, mas se der errado, você vai embora depois. Eu sei que compromisso. Peguei meus biquínis, meu gato que tava na época. Aí deu certo, mas assim, o tanto de felicidade que a gente tinha naquela época, que morava lá no Morerê, que era um barco de 30 pés, e esse que tem 39, tá? É um barco mais confortável, mas aquele lá também poderia ter nos trazido até aqui.
A gente aqui não tinha a experiência necessária, nem, né, as questões familiares resolvidas. Mas eu acho assim, as pessoas às vezes esperam muito para ter o barco ideal, o tamanho ideal. Não é o tamanho. O que vai no barco que você pode comprar, sabe? Assim, Não. tipo, você já vai ter felicidade nisso, mesmo se você estiver na ancoragem, você já vai ter, sabe? E o que a gente encontra de barco aqui fora, tipo, caindo aos pedaços, e o cara tá dando a volta ao mundo. Cara, como é que esse cara veleja? E Não eu acredito. preocupado com... Se eu olho, troco isso, troco aquilo, o cara assim vai. Simplesmente vai. Não, às vezes o pessoal, não, se não for um 45 ou uns 50 pés, não dá. Pra que não dá, cara? Absurdo. Quanto maior o barco, maior os problemas. Porque É, para navegar é um pouco mais confortável, sem dúvida, com um barco maior. Mas tudo bem, você espera a previsão, você não tá com pressa, você espera a previsão boa e vai. E a questão do barco maior, menor, eu vejo que tem uma certa troca, assim, não é perfeita a analogia, mas tem um pouquinho assim, de que quanto menor o barco, você tem uma certa liberdade, tende a ter uma liberdade maior, no sentido que, pô, pra começar, pra consertar, por exemplo, o meu aqui, eu fiz uma mestra, gastei R$7.500, entendeu? Tipo, sim. e massa, legal. Num 45 custa bem mais caro, não é o dobro, é mais que o dobro disso, assim, né? Então, aí você fica também, você tem que trabalhar mais, aí você perde sim. tempo, né? E pra conseguir, claro, quem já tem a grana, perfeito, né? Mas eu noto também, por exemplo, você para numa comunidade, assim, com um barquinho mais tranquilo, você se sente mais tranquilo do que você com mega iate de luxo, você já fica meio desconfiado, Sim. não sei o que lá, né? Sim. Então, não são coisas definitivas e não, dá pra ter uma liberdade incrível com um barco de 60 pés, se for o caso, não é isso. Mas assim, tem um equilíbrio das coisas ali. Acho que tem o número certo. Cada um tem seu número, essa é a verdade. Exato, Eu acho que não importa qual é o seu número, faça o Faça, seu número. Né? Mas ele quase voltou pro corporativo quando a gente estava morando em Ubatuba. Ele é de outra geração, assim, de pensamento. Geração, eu não sou tão velho assim. Não, de pensamento mais conservador em relação às previdências, digamos assim, né? Ele ficava assim, não, mas eu acho que eu tenho que voltar a trabalhar, porque eu não sei o que. No corporativo, né? Trabalhou a vida toda. 30 anos. Eu trabalhava há 30 anos no corporativo e aí fiz esse sonho de morar a bordo. Só que aí eu fiquei 7 meses e eu falei, putz. Não deu. Será que eu recebi uma proposta? Eu falei, será que eu volto pra trabalhar? Aí eu falei pra ela, né? Será que eu volto, espero mais 2, 3 anos? Aí eu mandei uma frase de efeito, assim, né? A gente já morava no barco lá em Ubatuba e aí eu falei pra ele, o bordo que você der agora vai definir o rumo da sua vida. Porque a gente já mora a bordo, a gente já tá aqui, né, vivendo esse sonho, se preparando e tal. Se você voltar para trabalhar no corporativo, tão cedo a gente não vai fazer nada. Você vai ver o barco uma vez a cada 15 dias e isso não vai dar certo. Aí ele, né, refletiu. E aí a gente fala, tá bom, mas eu não posso ficar desocupado também. É legal você viajar, passear, mas você não ter uma ocupação é ruim, né? Então a gente buscou o que a gente vai fazer para não só para ganhar dinheiro, mas para ocupar o tempo também, né? Então aí a gente pegou esse barco um pouquinho maior, com 3/4, para fazer charter, né? Porque a gente ama fazer charter, a gente ama receber pessoas e faz amigos, né? Isso que é legal. Você vê o equilíbrio, já um barco um barco maior dá pra fazer charter de forma mais confortável e eficiente, assim, né? Sim, porque quem vem pro barco tá nessa experiência, quer conhecer a vida a bordo, então acaba que a gente só recebe gente legal, ou a gente é muito sortudo mesmo, ou assim, porque não teve experiência ruim, sabe? A gente recebeu mais de 100 pessoas já aqui, e todas as experiências foram legais, algumas mais legais ainda, que a gente levou assim pra vida, de ficar amigo mesmo, de encontrar em outras ocasiões, né? E aí encaixamos a Capaz também, né? A gente trabalhava lá no Brasil já com isso. E aqui a gente tá desenvolvendo aqui fora também. Continuamos com os 2 negócios, né? Fazendo charter e vendendo pisos. Que dificuldades e que vantagens, algumas são óbvias, né? Mas
de trabalhar trabalhar a bordo, né? Tipo, ou tá no lugar só, em casa, trabalhando? Assim, se você... Disciplina. Disciplina, e você tá num local. Se você ficar num local... se eu ficar em Cartagena e trabalhar aqui com charter e com Capaz, eu sei que vai bombar. Mas eu quero já ir pro próximo. Então, a dificuldade é você ficar pouco tempo e desenvolver o negócio em pouco tempo. É difícil. Não que seja impossível, mas é difícil. Eu acho que essa é a maior dificuldade que eu acho. Porque trabalhar com disciplina, com isso... Eu tenho um probleminha. Às vezes eu fico assim, no mundo da lua, daí tipo, o fato de não ter, assim, um lugar pra você ir trabalhar, e acontecem coisas, alguém chama aqui, o vizinho chama, aí, sabe, passa um barco, daí não sei, aí eu fico meio perdida às vezes. Eu acho que tem que ter uma disciplina grande para trabalhar. Isso é muito agitada a vida a bordo. Você pensa que não vai... mas eu vou me desconectar de tudo, não vou ter amigo. Só que não. Você vai fazer um amigo em cada ancoragem e... Pelo menos a gente é muito sociável, assim. Quando vê, a gente já tá fazendo churrasco junto, já chama todo mundo. E a disciplina é de você sentar e fazer o seu trabalho, enquanto tem outras coisas mais legais para fazer. E o que mudou em vocês, o Aires e a Carol, de terra, e agora, assim, na personalidade? Você sente que houve alguma diferença? Eu tô muito mais tranquilo, menos estressado que eu tava antes. Eu era muito estressado, muito correria e aquela pressão de trabalho. Hoje eu sou muito mais de boa, eu acho, na boa. Acho que em termos de personalidade foi isso. Talvez eu não tenha mudado. Eu voltei ao que eu era quando criança. Quando eu era criança, eu era assim, eu era alegre, feliz, brincava. E quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei 30 anos ali naquela tensão. Tanto que o pessoal saía comigo no happy hour e falava: nossa, Aires, quem é você? Eu não conheço você no escritório. Você é totalmente focado, estressado. Então eu acho que pra mim o que mudou foi isso. Eu acho que eu me sinto menos ansiosa, eu me sinto mais no presente, assim. Quando a gente tá numa ancoragem que tem mergulhos com snorkel, eu gosto de mergulhar com os peixinhos, parece que faz, assim, um som de Deus, assim, na mente. Sinto mais criativa e sinto uma expansão, assim, porque a gente se interessa por aprender outros idiomas, cada país que a gente vai destravando as coisas, eu acho. Eu tinha um inglês de cursinho, mas nunca tinha sentido a necessidade de realmente me comunicar com pessoas de nacionalidade, né? E aí a gente fez amigos e eu fui obrigada a falar inglês, porque eu precisava fazer aquela comunicação, né? Então, assim, isso eu acho que é muito bacana, é muito rico, né? A gente vai expandindo o nosso ser mesmo. Você tá vivendo um mundo que você não conhecia, então você tá abrindo um horizonte completamente novo. Isso é muito bacana. Isso que vocês trouxeram, né? Que a vela meio que traz umas coisas da juventude, coisas boas, assim, sabe? Assim, não a impaciência, às vezes a falta de noção e né, tipo, assim, a falta de sabedoria, mas algumas coisas muito legais da juventude que a gente perde quando encara a vida adulta. Sim, a alegria, né? A expectativa de uma coisa nova. Quando eu comecei a Volta ao Mundo, eu parei e falei: nossa, eu tô feliz quando eu tinha entrado na faculdade na primeira vez. Quando eu entrei na faculdade, eu falei: nossa, eu vou começar uma vida nova. Eu tenho a mesma felicidade agora. Falei: cara, eu tô... Com 50 anos. Com 50. Tô renovando, né? E acho que isso que é legal, você renovar a sua vida. Se você mantém sempre da mesma forma, se você fizer as mesmas coisas do mesmo jeito, você não vai ter um resultado diferente. O peso e a força do meu corpo, a química do meu cérebro, não vão me ajudar muito nessa jornada daqui pra frente e manter ou até recuperar coisas que eu só vivia na adolescência. Não dá pra enganar o metabolismo ou até a morte. Mas eu acho que é possível tirar aí de dentro da alma coisas que estavam lá muito adormecidas. Desejos, valores, paixões, uma sede para descobrir ou transformar o mundo. Mas para isso é preciso dar um truque na natureza, porque as coisas não tendem a ser do jeito que a gente quer quando a gente envelhece. Um período que começa exatamente quando a gente nasce, para que ninguém com menos de 25 anos que está ouvindo agora acha que está imune a isso. É um caminho que a mente vai ter que enganar o corpo.
Mudar de vida eu acho que é algo que ajuda bastante. Se não for para um veleiro, vai ser para uma outra coisa. É preciso ter uns 10% de loucura para gerar ideias doidas, nem que seja para refutar com a razão depois. Encher a vida com coisas novas para ver e sentir, porque se você pensar, o que é a juventude se não a hora em que tudo é novo, em que a gente não sabe ainda o que vai ser? Eu acho que saber um pouco do futuro, pelo menos achar que sabe, destrói um pouco da nossa alma. Tira a curiosidade e a habilidade de ver o mundo de uma forma diferente. Viver em um veleiro é uma bela forma de enganar a velhice, pelo menos por um tempo. Uma hora a gente sabe que não vai conseguir mais enganar ninguém, mas viver não é exatamente isso. Sobre o que se pode ter por um tempo. Daqui a uns 100 anos, ninguém vai lembrar de nós, do que a gente fez, de quem fomos, tudo é temporário. Por isso também, de certa forma, urgente. Se você quer trazer de volta uma parte de quem você era, ainda dá, sempre dá, até a última hora de nossas vidas. Mas, pra que esperar? Melhor agora, não? Se você gosta do Hashtag Sal, se você gosta do que a gente faz aqui, considere com carinho deixar qualquer quantia pra gente lá na Apoia-se. Um cafezinho, R$10, já ajuda muito a gente, muito mesmo, a fazer o que a gente faz aqui. O canal é mantido e é feito para vocês que apoiam a gente todo mês com alguma coisinha lá, e eu sou muito grato. Fazendo isso, você participa de um grupo de apoiadores que sempre tem discussões muito bacanas sobre a vela, tem lá vários velejadores experientes, muitos novatos também, e trocando muita informação. É mais uma coisa muito legal que o canal faz. Gostaria de ver você lá daqui a pouco, ou se não, domingo às 10 da manhã com mais outro episódio. Até mais!